Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Olá. Hoje o papo é sobre ferramentas de precisão, algo que sempre fascina, né? Com certeza. E quando a gente pensa em aerógrafo japonês top de linha, bom, o nome que vem logo é Iwata. Quase todo mundo conhece. É a referência, né? A gigante do mercado. Exato. Mas as informações que a gente levantou para hoje levam para um caminho um pouco diferente, mais misterioso, talvez. Interessante. Qual seria? A gente vai falar de uma marca que é quase mítica para alguns entendidos, a Olympus. A Olympus, sim, já ouvi falar. Tem uma aura em torno dela. Tem mesmo? Então, a nossa ideia aqui é tentar entender melhor essa história da Olympus, que é cheia de reviravoltas. Pelo que sei, não é uma história simples. Nada simples. A gente tem dados sobre ela, começando como pioneira, ganhando fama pela qualidade. Aí um sumiço repentino, Que parecia o fim, né? parecia total. Mas depois, um retorno inesperado, meio que na surdina por causa dos fãs. E ainda tem umas revelações mais recentes que, olha, mudam tudo de novo. Ou seja, é uma saga completa. É uma saga sobre inovar, sobre deixar um legado, sobre como uma comunidade pode ser forte e até sobre uns mistérios aí da indústria. É um ótimo exemplo, realmente. Essas marcas que começam num nicho muito técnico, né? Como aerógrafo de precisão. Sim, Elas constroem uma reputação que é muito forte. A qualidade, a inovação. Isso cria uma imagem que dura, sabe? Mesmo com turbulências. e a Olympus é a prova disso. Exatamente. A reputação acaba sendo a base de toda essa história que você mencionou. Legal. Ok, então vamos lá. Vamos tentar desempacotar isso. A Olympus não é de agora. Não mesmo. Anos 50, né? Isso, fundada lá nos anos 50, uma das primeiras do Japão nesse ramo de aerógrafo. E logo de cara ficou famosa. E não era fama vazia. Não, era baseado em qualidade mesmo. O pessoal percebia que era bem construído, sabe? E eles inovaram bastante. E o grande destaque foi... O grande destaque foi a criação da série Micron. Ah, a Micron, claro. Um nome que, nossa, até hoje significa precisão ao extremo, controle fino para quem faz arte ou trabalho técnico. E ser o criador de algo como a Micron, isso não é pouca coisa. De jeito nenhum. Foi um marco. Colocou a Olympus lá em cima como líder inovadora na época dela. Exato. E essa reputação de excelência técnica virou meio que o padrão, né? O que os outros tinham que tentar alcançar. Virou referência. Mostrou que eles conseguiam ir além. Esse pioneirismo dá um peso enorme para a marca. Com certeza. Bom, aí tudo parecia ir bem, né? Consolidando essa imagem toda. Sim. Mas aí vem a primeira virada. Meados dos anos 80. O que aconteceu? O fundador, depois de quase 30 anos tocando a empresa, decidiu se aposentar. Normal, acontece. Só que o problema, segundo as fontes, foi que ele não achou ninguém para passar o bastão. Alguém que ele confiasse para manter o nível, a visão. E aí, qual foi a solução? A solução foi drástica. Fechar a Olympus. Encerrar tudo. Nossa, fechar mesmo. Fechar. E nesse processo todo, ele vendeu os direitos de fabricação da maioria dos modelos. E tudo indica que a Micron estava no meio. Não acredito. Vendeu para quem? Para a maior concorrente deles, a Iwata. Para Iwata? Caramba, que jogada! Pois é. Essa decisão mudou o jogo completamente. Primeiro, some uma marca super respeitada do mercado. Deixa um monte de gente na mão, né? Os fãs. Sim, os usuários fiéis ficaram órfãos. E segundo, a Iwata se fortalece demais. Elimina um concorrente e ainda pega os designs e a tecnologia. Exato. A Olympus, como empresa que produzia, sumiu. E a memória dela ficou viva só com os entusiastas, os colecionadores que valorizavam aquela qualidade original. E isso mostra também um risco, né? A questão da sucessão, especialmente em empresa que gira muito em torno do fundador. Verdade, se não tem um plano B. O legado pode acabar assim de repente. É um ponto crítico. Total. Mas, como a gente disse, a história não acabou aí. Ainda bem. Damos um pulo no tempo, uns 30 anos mais ou menos, e surge um capítulo novo. O renascimento. Tipo isso. Um novo dono aparece, querendo trazer a marca Olympus de volta. E como isso aconteceu na prática? O jeito que esses aerógrafos ressuscitados voltaram a circular
É curioso. Especialmente nos Estados Unidos, parece que um pessoal, tipo um tal de Frank Artali que as fontes citam. Um entusiasta. Exato. Ele começou a importar lotes desses Olympus direto do Japão. A estratégia era esperta. Comprava em quantidade, às vezes sem a embalagem bonita para baratear. Entendi, para cortar custos. Isso, e revendia por canais alternativos, tipo YouTube, eBay. Ah, interessante, marketing de guerrilha quase. Quase isso. E o resultado é que ele conseguia oferecer essas ferramentas por preços inacreditáveis. Quão inacreditáveis. Olha, aqui a coisa fica muito interessante. Tem um exemplo concreto que a gente viu. Conta aí. Deu para comprar um Olympus Micron MP200C, que é o design top, bico 0,23 milímetros, para detalhe mesmo, por $160, comprado de um desses caros. $160 por um Micron Olympus? Isso. Agora compara um Iwata quase idêntico, o Custom Micron CMB, na mesma época custava uns $630 no Canadá. 630? Nossa, é quase 4 vezes mais. É uma diferença brutal para produtos que, assim, na mão, no uso, são praticamente gêmeos. Essa dinâmica que os entusiastas criaram é fascinante mesmo. Né? Eles viram um espaço vazio, sem distribuição oficial, sem marketing da Olympus nova, E ocuparam. e ocuparam, operando fora das grandes empresas, com custo baixo, conseguiram, democratizar o acesso à ferramenta de altíssimo nível. Exatamente. Mas aí fica a pergunta, né? Como pode essa diferença de preço tão grande para coisas tão parecidas? Essa é a pergunta de milhões. É só o peso da marca Iwata? Marketing, distribuição global? Ou tem alguma diferença escondida ali na qualidade, nos materiais, na fabricação, que justifique isso, mesmo eles sendo tão parecidos? É um quebra-cabeça mesmo. Um belo quebra-cabeça econômico. E quando a gente achava que a história era essa, renasceu, está sendo vendida barato pelos fãs, veio outra reviravolta. Ah, não. Mais uma. Mais uma. Uma atualização importante numa das fontes, baseada numa conversa de 2016 com um cara chamado Toshiya Takeshima. E o que ele disse? Ele trouxe a bomba. A Olympus, na verdade, tinha fechado as portas de vez na primavera de 2016. Fechado de novo. Então, o que estava sendo vendido? O que aconteceu foi que esse Takeshima comprou os direitos do nome Olympus e, o mais importante, comprou todo o estoque que sobrou na fábrica antes de fechar. Ah, entendi. Então não era produção nova. Não era. Era liquidação do estoque final. A Olympus não tinha voltado a produzir nada. Faz mais sentido agora. Vendo a situação que o Takeshima descreveu, dá para ver um plano ali, né? Sim, um plano de liquidar o que ele comprou. Exato. A estratégia inicial, como os entusiastas já faziam, era vender barato, embalagem simples para gerar o estoque. Para desovar logo. Isso. Mas o Takeshima avisou que isso não ia durar para sempre. Conforme o estoque diminuísse... Lei da oferta e procura, né? Exatamente. Ia ficar mais raro e o preço ia subir. Era inevitável. O que parecia um renascimento era, na verdade, o começo do fim da disponibilidade desses originais. Que coisa, hein? E essa conversa com Takeshima levantou outra poeira. Qual? A questão de quem fabricava o quê. Ele falou na lata, só existiam 3 fabricantes de aerógrafo mesmo no Japão. A Iwata, a própria Olympus, antes de fechar em 2016, e um terceiro que ele chamou de outros. E quem seriam esses outros? As fontes que a gente tem sugerem que seria uma empresa chamada Fuso Seiki. Fuso Seiki. Só que a mesma fonte que fala isso demonstra muita desconfiança. Levanta uma hipótese forte baseada em evidências. Que hipótese? De que nem a Olympus nem a Iwata fabricavam tudo internamente. A suspeita é que as duas, na verdade, eram mais montadoras. Montadoras. Usando peças de quem? Usando componentes essenciais feitos justamente pela Fuso Seiki. Ah, isso explicaria muita coisa. Explicaria a principal evidência. As peças dos modelos Olympus e Iwata equivalentes são quase idênticas e intercambiáveis. Isso vai muito além de só se inspirar no design. Essa questão de fabricar versus montar é crucial e, olha, bem comum. É. Muito comum.
A prática de OEM, né? Fabricante de equipamento original. Uma empresa faz as peças, outra monta e vende com a própria marca. Pensa em celular. Quantas marcas não fabricam a própria tela? Compram de um especialista. Faz sentido. É bem impossível que a Fuso Seiki fosse a fabricante dos componentes-chave e a Olympus e a Iwata focassem no design geral, na montagem final, no controle de qualidade, que pode ser diferente mesmo com peças iguais, e, claro, na marca, no marketing. E a fala do Takeshima, então? Talvez fosse para simplificar ou até para proteger uns segredos ali da indústria japonesa, né? A gente não sabe. Pode ser. Mas a pergunta que fica é, se a qualidade final está lá, se o design funciona bem, até que ponto faz diferença para o usuário se foi fabricado por ou montado por? Boa pergunta. Mexe com a nossa ideia do valor da marca, né? Exatamente. Desafia essa percepção. E para complicar só mais um pouquinho, ou deixar uma porta aberta, sei lá, Tem mais. Essa história não acaba. o Takeshima mencionou lá em 2016 que ele tinha contatos com outros fabricantes no Japão. E daí? E daí que ele deixou no ar a possibilidade, mesmo que pequena, de novos aerógrafos com a marca Olympus serem feitos no futuro. Ah, então talvez não seja o fim do nome. Talvez não do nome, mas ele indicou que seria provavelmente com outra gestão, outra estrutura, não necessariamente ligado a ele ou aquele estoque que ele estava vendendo. O futuro mesmo da marca depois do estoque acabar ficou incerto. Se a gente junta tudo isso, nossa, que quadro complexo. Muito. A gente tem uma marca com um legado forte, baseada em qualidade real, que sobreviveu ao primeiro fim. E sobreviveu por causa dos fãs, né? Não por estratégia da empresa. Exato. Impulsionada pela paixão da comunidade. Aí agora, essa marca encara um futuro incerto, dependendo da liquidação do estoque antigo e de possibilidades futuras bem vagas. É. Essa história toda da Olympus acaba mostrando como é complexa a fabricação hoje em dia, as cadeias de fornecimento, às vezes tudo bem escondido, mesmo num produto que parece simples como um aerógrafo. Verdade. E mostra também, de um jeito impressionante, o poder que uma comunidade engajada tem, de manter viva, de até ressuscitar, mesmo que por um tempo, uma marca querida. Então, resumindo a ópera, o que a gente viu aqui. A Olympus começou lá atrás, pioneira, criou a Micron, virou referência, Isso. aí fechou nos anos 80, passou a tecnologia para a Iwata, décadas depois ressurge meio das cinzas pelos entusiastas, com preço baixo e qualidade alta. O retorno inesperado. E aí a gente descobre que, na verdade, ela fechou de novo em 2016, o que tem agora só o estoque final sendo vendido. Pelo novo dono do nome. Exato. E ainda fica essa dúvida enorme sobre quem realmente fazia as peças principais desses aerógrafos. Exatamente. Essa jornada da Olympus é um exemplo muito rico de várias coisas. Primeiro, como uma marca com reputação forte resiste ao tempo. Verdade. Segundo, o poder que esses nichos, essas comunidades de fãs, podem ter para criar mercados alternativos, fora do padrão. Impressionante mesmo. E terceiro, que talvez seja o mais intrigante, é ver essas camadas de complexidade e até de segredo industrial por trás de um produto manufaturado. Força a gente a pensar sobre o que significa feito por e onde está o valor real. E isso leva direto para a nossa provocação final, então. Algo para quem está ouvindo pensar a respeito. Manda. Considerando essa semelhança toda, essa quase identidade das peças entre Olympus e Iwata, e essa dúvida sobre quem fabrica de verdade, talvez um fornecedor comum para as duas, qual deveria ser o peso real do nome que está escrito ali no aerógrafo, na hora de escolher, comparado com o design em si e a qualidade da fabricação por trás, que parecem ser tão próximas ou até iguais? Boa questão. Para quem busca aquele equilíbrio perfeito entre performance, durabilidade e o quanto custa, que fatores deveriam pesar mais? O nome na caixinha ou o que está dentro dela? É uma reflexão em tanto, especialmente para quem depende dessas ferramentas para um trabalho de precisão. O que realmente importa no final do dia?